Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Ernesto, professor de Geografia. Essa aula é para o ensino médio, primeiro ano do ensino médio, tá? Com introdução aos estudos de Geografia e Cartografia. Você que é meu aluno, não se esqueça, depois desta aula você assista novamente e faça um resumo, deixa lá na escola. Lembrando que nós estamos em fase de pandemia, então atividades vocês vão pegar e vão deixar na escola, tudo bem? Daqui a pouco a gente se encontra. Para você que não é meu aluno, se inscreva no canal. Eu pretendo dar outras aulas e quem sabe a gente vai ainda se dar bem. Eu pretendo dar muitas informações para vocês, tá bom? Tem bate-papo legal aí para a gente conversar sobre geografia, tá certo? Então vamos lá. Na aula de hoje, primeiro ano, lembrando de novo, não se esqueça de fazer o resumo e entregar na escola, certo? Lembrando da pandemia. Por favor, vamos refletir, vamos pensar juntos aqui. Olha que frase pesada para a gente pensar. A geografia serve, antes de mais nada, para fazer a guerra. Nossa, professor, puxa vida! De novo, a geografia serve, antes de mais nada, para fazer a guerra. Bom, isso não foi eu que falei. Isso foi o geógrafo francês Yves Lacoste. Daqui a pouco eu coloco a imagem dele aí para vocês verem. Tá velhinho hoje, tá? Ele falou isso no auge da sua carreira. Numa publicação, perguntaram: para que serve a geografia? E como geógrafo, ele deu essa frase de impacto. E foi muito impactante. Serve para fazer a guerra? Mas como assim? Então ele teve que se explicar. Para fazer a guerra? Geografia está a serviço da morte? Geografia está a serviço da matança? Não, daí ele teve que se explicar. E a explicação ficou muito legal. Tá? Isso foi uma das primeiras aulas que eu tive na faculdade de Geografia. Vamos acabar então de ver a foto do geógrafo Yves Lacoste, que teve que se explicar, de certa forma repercutiu até mal, quando trata uma ciência, a geografia, como a serviço da guerra, ele teve que se explicar, se explicou-se muito bem, certo? Toda a história do nosso planeta, toda essa formação dos aproximadamente 200 países que tem no mundo, isso é um número, tá? 200 países é um número aceitável, razoável. Na ONU tem 197. A história da formação de todos esses países, da grande maioria dos 200 países, foi formada, foi forjada na guerra, na disputa por territórios. A maioria dos países, se você lê, por exemplo, história, até na Bíblia, você fala do povo, o povo de Israel. Esse povo lutava por territórios. E o êxito que o povo teve na conquista de território, a grande maioria conhecia a geografia, conhecia o local aonde ele ia invadir. Então, os primeiros reis, mandavam espiões. Quem aqui assistiu o Rei Davi? Passou na TV Record. Tem um determinado tempo lá, que o Rei Davi estava para fazer uma invasão. Ele mandou espiões para conhecer aquele local. O espião trabalhava lá, à noite fazia desenhos e mandava esses desenhos, fazia mapas, os primeiros cartógrafos, os primeiros desenhistas de mapa, e apresentava para o rei aquilo que ele conhecia do território. Então o rei, reunido junto com os seus generais, sabia aonde ficavam as tropas, onde ficavam, né, os cavalos, onde tinha água, onde os soldados dormiam, onde se guardavam as armas, onde se guardavam mantimentos. E conhecendo o território do outro, ficava muito mais fácil invadir. Sabendo aonde atacar, ficava mais fácil. Então, aqui, voltando para o geógrafo Yves Lacoste,
daí sim se explicou. O conhecimento geográfico do próprio território, do seu território, quais são as suas reservas de água, de madeira, quais são as suas reservas, como é o clima aqui no inverno, no verão, e vai invadir um território, como que é o outro território, aonde que a parte vulnerável, onde ele é mais fraco, onde ele é mais forte, como eu vou atacar. Então, conhecer a sua geografia e a geografia do outro, conhecendo a sua geografia e a geografia do outro, você obtinha êxito nas lutas por território, por dominação, certo? Então, não dizendo assim, a geografia sempre esteve a serviço da guerra, não. A geografia é uma ciência da paz. Mas, sim, na formação de todos esses países, usou-se muito da geografia e a sua grande aliada, a cartografia, a ciência dos mapas, certo? Os primeiros desenhistas de mapas eram espiões, espiões a serviço do poder, a serviço dos reis, ganhavam muito. De vez em quando morria, era descoberto como espião, era cortado ali a mão, a cabeça, morria, era serviço de, vamos dizer assim, de mercenário, tá? Mas, então, lembrando aqui, a geografia a serviço da guerra, da conquista de poder, certo? Isso é a nossa pequena introdução. Bom, como nós falamos então que a geografia sempre teve a serviço aí de conquistas, conquista de território, a grande aliada da geografia é a cartografia, a ciência dos mapas. Carta é igual a mapa. Grafia é igual a desenho. Cartografia, desenho de mapas. Desenho de mapas. É uma ciência muito antiga. Há relatos de mapas que têm mais de 3.000 anos. Mais de 3.000 anos. Lembra no início da aula que eu cheguei a falar do rei Davi? O rei Davi valia-se de mapas para poder fazer conquista de territórios. Pausa. Retomando então, cartografia é a ciência dos mapas, tá? A ciência aliada da geografia, é a cartografia. E a evolução da cartografia, hoje os mapas são muito mais precisos. Hoje se usa sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto é quando se usa a imagem de satélites. Mas o que significa isso aqui? Sensoriar quer dizer ver. Sensoriar quer dizer ver. Os nossos melhores sensores são os nossos olhos. E remoto, sem tocar. Você pega o controle remoto, sem precisar ir tocar na televisão, você muda o canal de televisão. Então, sensoriamento remoto. Ver remotamente, ver de longe. Hoje em dia se usa os satélites, a tecnologia de satélites vem desde a década de 60, 70, já se tem os primeiros satélites. Hoje são muito mais precisos. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens de satélites, algumas muito precisas, tá certo? O sensoriamento remoto, então, é uma ciência bem nova. No Brasil, nós temos o INPE. INPE, dá licença. Ficou bem fraquinho, eu vou reforçar. Instituto. No Brasil, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, trabalha com sensoriamento remoto. Fica na cidade de São José dos Campos, ali ao lado do CTA, ao lado da Embraer, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele fornece imagens para o Brasil, imagens principalmente da Amazônia, tá certo? Principalmente do território amazônico, e indicando onde tem queimadas, desmatamento, e é um aliado do governo brasileiro e de toda a sociedade, né? Que é o nosso fiscalizador. O Brasil tem satélites de
eu não vou dizer assim de última geração, mas tem umas parcerias muito boas com a China e que nos dá imagens muito precisas do nosso país e além de imagens do mundo todo. Bom. Bom, acabei de mostrar para vocês aqui as imagens de satélites. Mostrei alguns exemplos de satélites e algumas imagens, algumas fotos que os satélites produzem, né, para a tecnologia de hoje. Resumo dessa aula rápido para você que é meu aluno que vai ter que fazer o resumo e deixar na escola. Falei da geografia, a ciência que estuda o espaço e a interação do homem com o espaço. Falei da grande aliada da geografia, que é a cartografia, a ciência dos mapas. Uma ciência muito antiga que, na sua evolução atual, com a tecnologia atual, ela se usa do sensoriamento remoto, que quando se usa imagens de satélites para poder fotografar, filmar a Terra e nos dar um monitoramento de como está o nosso planeta. Certo? Você que é meu aluno, entregue os resumos, deixa na escola, lembrando da pandemia. Você que não é meu aluno, eu tenho uma filha de 13 anos que tem coleguinhas de geografia, alguns apresentam algumas dúvidas. Eu pretendo tirar aqui essas dúvidas, conversar mais sobre geografia. Quem sabe você passa a gostar um pouco mais dessa ciência, que eu acho tão interessante. Beijo para você, tchau, um abraço.